Como é que as pessoas conseguem se identificar? Formação política não tivemos, claro, isso aí, né? Não temos educação política nas escolas, deveria ter, não temos. Então, eu acho que a gente, né, já de partida, a gente pode perceber que há uma inconstância muito grande nessas pesquisas. E as pessoas que se definem como de direita é porque se definem como bolsonaristas. Então, olha, o que Bolsonaro faz e fala, eu sei que é de direita, e concordo com ele, então também sou de direita. Então, veja, pode ser uma coisa, né, que esteja acontecendo nesse sentido. Ah, mas quem é contra o Bolsonaro é o Lula. E eles são opostos na política, né? Ah, então Lula é de esquerda. Então, veja, o caminho da polarização a que nós fomos levados, né? E aí eu não estou nem dizendo que essa polarização é ruim ou é boa, aí é uma outra discussão, né? Porque na época que tinha PT e PSDB, você tinha oposição e situação, mas não tinha polarização na forma como ela se dá hoje, nos últimos anos, né? Com todo esse conteúdo que tem aí as narrativas, né? Enfim, mil coisas aí. Então, você percebe que há uma percepção, como nunca se teve antes, né? Porque, por exemplo, uma pesquisa, a Folha, por exemplo, o Datafolha, em anos anteriores, fazia esse tipo de pesquisa, as pessoas se declarando se são de direita, esquerda, centro e tal, né? Nunca se chegou a 30% dos pesquisados se dizendo que era de direita, exatamente porque você tem uma conjuntura polarizada e você tem um presidente que se declara de direita, de extrema-direita, e muita gente acredita nele, né? E concorda com o que ele fala e faz, e vai votar nele de novo, né? E por aí vai, né? Mas, assim, como é que pode, dentro de um regime democrático, né? Ele estava falando lá em São Paulo para empresários da área de supermercados e da área de alimentos, e fez um discurso lá cheio de palavrão, cheio de escolha, um discurso horrível, né? E chegou a dizer o seguinte, que chegou a falar no discurso dele, né? Que quem vai para a rua, levanta um cartaz, uma bandeira, pede o fechamento do Congresso, que isso não é do Congresso e pede o fechamento do Supremo Tribunal Federal, que isso não é ataque à democracia, que isso não é ataque ao regime democrático, mas é simplesmente uma liberdade de expressão, né? E foca nisso. E volta a dizer, por exemplo, como outros já tinham dito aí há pouco tempo, que a liberdade é um valor mais importante do que a vida. Veja, esse é o figurino e o ideário da extrema-direita no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. Lá nos Estados Unidos, aquele pessoal supremacista, por exemplo, fala a mesma coisa e defende a mesma coisa. Eles falam lá também que a liberdade é mais importante do que a vida, e por isso eles têm que ter liberdade de falar o que quiserem, de ofender quem quiser, de ameaçar quem quiser, de prometer pôr fogo no Supremo Tribunal Federal. Para eles, isso é liberdade de expressão. Nas redes sociais, acaba, né, se projetando, acaba se avolumando, e isso tudo não é uma coisa que cada um faz na hora que quiser e põe lá e todo mundo compartilha. Não, isso tudo é uma organização muito bem conectada, que já foi identificada, inclusive, nas investigações da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, que é alguma coisa muito bem armada, que tem lideranças, que tem financiadores, gente que financia esse tipo de discurso, financia esse tipo de compartilhamento, né? Então, particularmente, eu prefiro continuar vendo essas articulações aí como teste, né? Quer dizer, ele vai e volta. Ele faz um ataque e, no outro dia, ele fala, não foi bem isso que eu falei, né? Não, que isso? Esse pessoal que está dizendo aí que são ataques à democracia, isso é bobagem, isso são todo um bando de imbecis, não é ataque à democracia, isso é apenas liberdade de expressão, né? Mas ele está testando, ele está vendo aí o momento em que ele pode conseguir avançar, né? Até agora não conseguiu, ele foi obrigado a recuar praticamente em todas as vezes, né? O Bolsonaro ficou 4 anos fazendo teste. Ele faz aquela arruaça toda no 7 de setembro do ano passado, com aquela manifestação golpista lá em São Paulo, né? Na semana seguinte, ele assina uma carta dizem que foi escrita pelo Temer, né? Fazendo as pazes com o Supremo Tribunal Federal e chamando até o Moraes lá de amigo, né? Elogiando o juiz lá do Supremo, né?
que é o maior desafeto dele nessa história toda. Então, ele testa o tempo todo. Quer dizer, ele fica... Eu imagino, quer dizer, é um governo que leva a gente a ficar imaginando também mil coisas, né? Eu imagino assim, ele faz uma bravata dessa, ele faz um ataque desse. Se ele percebe que não tem reação, que ele deu a última palavra na questão, ele acaba avançando. Ele marcou um gol. O time adversário continuou na retranca, continuou se defendendo, não partiu para o contra-ataque, aí ele quer marcar o segundo. Quer dizer, eu acho que é um governo que testa a democracia o tempo todo, para ver se em algum momento, né, vai dar certo. É um franco atirador. De repente, um tiro dá certo e ele vai naquele caminho ali. A gente fica imaginando que a estratégia é essa, né? Agora, mais recentemente, na questão das urnas eletrônicas e da votação, das eleições, né? Com seguidos ataques, inclusive o próprio o próprio comandante lá do Exército se metendo lá junto ao TSE, numa comissão que foi criada, dando palpite, levantando aqueles questionamentos, a maior parte deles absurdos, em relação à segurança das urnas, né? E você viu aí a reação do ministro Fachin, como é que foi fulminante também, né? Quer dizer, a questão das eleições, quem dá a última palavra nas eleições, quem promove as eleições, quem garante a segurança das eleições, são as forças desarmadas. Se esse aí não for um recado, pelo amor de Deus. Foi isso que o ministro Fachin disse, né? E é evidente que ele não disse isso sozinho. Eu acho que ele deve ter conversado ali com o Barroso, com o Moraes, com os outros ali, para poder tomar uma posição assim, muito clara. Se há a possibilidade de um golpe, o Bolsonaro está tentando isso desde o primeiro dia que ele entrou lá na presidência da República, né? E só não deu golpe até agora, e eu acredito que não vai dar, porque as instituições têm reagido à altura e têm impedido que ele avance nesse caminho. Porque, na verdade, um país tão complexo como o Brasil, né, tem as suas contradições, mas tem também aquilo que nos assegura que é um país mais organizado, né? Que nós não somos um país, vamos dizer assim, né? que tem instituições em frangalhos, que acabou de sair. Não, tem muita coisa se consolidou nesse país desde a luta pela redemocratização na década de 80 para cá. Então, eu acho que o Bolsonaro ele testa o tempo todo, ele pensa em golpe o tempo todo, a família dele, os filhos dele, esses generais que estão lá no ministério pensam em golpe o tempo todo, né? Parte, né, do Congresso pensa em golpe, mas eu acho que tem sido inglória essa caminhada dele nessa direção. Veja, eu não sei se vocês têm essa percepção também, né? A gente quase não ouve falar do PT nesses movimentos de reação contra Bolsonaro, principalmente em nível de Congresso, em nível de poder legislativo. Geralmente, quem entra contra o Bolsonaro no Supremo, na Procuradoria-Geral da República, no TSE, são outros partidos. É o PSOL, é a Rede, é o PDT, é o PSB, né? Então, eu não sei se isso faz parte de alguma estratégia, né? Talvez o PT não querendo apostar muito nessa polarização, então isso pode ser alguma coisa articulada. Eu não tenho conhecimento se tem uma articulação para poder dividir essas ações aí, né, para barrar o Bolsonaro nessa caminhada golpista dele. Mas, de qualquer forma, eu acho que tem dado resultado, né, porque as pessoas percebem que oposição ao Bolsonaro não é só o PT, né? Aliás, a gente falou na minha fala de introdução aqui hoje, as próprias pesquisas mostram isso, né? Quem vai apoiar o presidente Lula não é só o pessoal de esquerda. É muita gente de centro-esquerda, até de centro, até de direita. Tem gente que vai apoiar o Lula porque acha que o Bolsonaro é um ignorante, um cara que não consegue governar, não consegue dialogar com ninguém, que ofende todo mundo, enfim. O PT tem talvez cumprido um papel importante, mas um papel mais silencioso, né? Mas eu acredito que os outros partidos de esquerda tendem a crescer muito nas eleições. Se o Lula ganha no primeiro turno, o primeiro turno tem eleição de deputados, tem eleição de senador, tem eleição de governador, quer dizer, muitas coisas já se resolvem no primeiro turno. Se ficar só a eleição presidencial
e uma ou outra eleição de governador de estado para o segundo turno, eu acho que a extrema-direita vem com toda gana, com todo ódio, né? Com sangue nos olhos, como se diz, né? Para cima do Lula e para cima das forças que vão estar junto com ele no segundo turno. Tá? Então, acho que o PT já percebeu isso, né? Já tem pesquisas internas a respeito disso, já tem discussões, a gente sabe que tem discussões muito importantes, né? Na própria organização da campanha do Lula, que seria muito bom, seria de bom alvitre, como se diz, né? Se o Lula ganhasse no primeiro turno, porque aí já acabava com essa questão toda no primeiro turno. A gente não ia prolongar isso por mais um mês, né? E é possível isso, eu acho que é possível. Se o Ciro tirasse a candidatura dele, eu acho que já favas contadas, né? Mas não vai acontecer isso, com certeza não vai, né? Eu acho que a esquerda não imaginava que o ataque viria desse lado, né? A esquerda estava, e de certa forma, continua despreparada ainda para lidar com as redes sociais. Tá? Eu acho que melhorou muito nos últimos anos, melhorou muito da eleição passada para essa. Na eleição municipal aí de 2020, né? A esquerda já se apresentou mais bem equipada, mais bem preparada para lidar com as redes sociais. Mas, realmente, o que aconteceu em 2018 foi um despreparo, quer dizer, o pessoal não imaginava que os caras estivessem tão bem preparados, né, para esse ataque maciço. Né? Tem estudos, inclusive, de universidades a respeito da utilização das redes sociais pelos grupos políticos, né? Não só pelos partidos, candidatos e mandatários aí e tal, mas também por organizações como essa do MBL, como essas aí do Bolsonaro, etc. Né? São dezenas de grupos, né? Alguns numa posição mais de uma direita mais liberal, outras de uma direita de extrema direita, com características claramente fascistas, né? Então, há estudos a respeito disso. Se a gente pesquisar, por exemplo, na internet, a gente encontra alguns estudos interessantes sobre isso. E o que tem demonstrado ainda é que o Bolsonaro ainda tem uma certa chance, não, uma certa vantagem na utilização das redes sociais. Ainda tem, né? Até porque é alguma coisa que eles vinham se preparando há muito tempo, né? Quer dizer, eles têm uma vantagem histórica que permanece, mas reduziu muito em relação aí aos grupos mais de esquerda, né? Agora, veja só, a gente não pode também esquecer que entrou em cena o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Na medida em que os juízes ali perceberam, né, que esse volume imenso de utilização de mentiras, né, disseminadas aí pelas redes sociais, isso acaba tendo um resultado muito negativo na formação de opinião e na definição do voto dos eleitores. Então, isso é um ataque à própria democracia, por isso, porque acaba as pessoas indo votar sem aquela consciência ou sem aquele conhecimento profundo, verdadeiro e autônomo em relação às notícias que elas recebem diariamente pelas redes sociais, né? Então, em função disso, a gente tem toda essa organização aí do Tribunal Superior Eleitoral, né? Principalmente com esses acordos aí com os institutos aí, o Facebook, o Telegram, o Instagram, né? O WhatsApp, né? Para poder entrar nessa questão aí das eleições de uma forma mais bem preparada do que na última eleição. E eu posso, inclusive, dar um testemunho pessoal. A gente tem um canal de YouTube, né, que a gente faz entrevistas com pessoas, não tem um caráter assim tão político, é mais na área de educação, cultura, né, por aí, né? E às vezes a gente tenta impulsionar, né, aquele impulsionamento que se faz lá no Facebook, né, de patrocínio, né? E olha, eu tenho tido problemas constantes com o Facebook, que não aceitam, às vezes, impulsionar um vídeo, por exemplo, que não se trata de política, né? Mas porque já outro anterior tratou, ele acha que esse aqui também vai tratar. Enfim, você percebe assim, que até em relação, vamos dizer, à esquerda, esses institutos estão assim, né, bastante, vamos dizer assim, acesos, atentos, né,
e, às vezes, até de forma imprópria, de forma completamente, né, absurda, impedindo a divulgação, impulsionamento de alguns conteúdos que realmente não tem nada a ver com, né, com essas questões, né? Então, eu acredito que daqui até as eleições, essa vigilância desses institutos aí vão ficar muito grande, né? E isso acaba coibindo também, de certa forma, né? E reduzindo muito, eu acredito, em relação ao que aconteceu na última eleição.